Futebol Clube do Porto desde que chegou ao clube. O técnico garante que a ideia de jogo da equipa nunca mudou. Mas a ideia de jogo, aquilo que é a base, aquilo que somos nós como equipa, tanto a atacar como a defender, teve sempre, desde que eu entrei aqui, essa mesma ideia de jogo. Umas vezes consegue-se com mais facilidade, outras menos. Mas penso que o resultado não tem sido mau. Concluídos 3 anos os 2 campeonatos, as taças ganhámos, as supertaças, quer dizer, a taça e as 2 supertaças, penso que tem sido positivo. Questionado sobre uma eventual estrelinha do Sporting de Ruben Amorim, Sérgio Conceição atira-se aos programas de televisão, acusa os comentadores de quererem apenas criar polémica. Aquilo que são as perguntas, as pessoas que provavelmente estão em estúdio e estão a comentar este jogo, é só sobre aspectos negativos ou que vão buscar um bocadinho daquilo que é a polémica. Não me perguntam sobre o jogo, porque é que eu fiz uma substituição, porque é que houve uma determinada nuance ou variante no jogo que eu provoquei, que o Ricardo também tentou com as substituições. Não há nada disso, não se fala de futebol. É saber se o rival, a estrelinha e não sei o quê, é saber se as oportunidades falhadas, não é os 2 golos que marcámos ou o 3º golo que fizemos que estava fora de jogo, ok? O que é que fizemos para que um rival, o nosso Sporting, viesse aqui e tivesse tanta dificuldade e que vocês hoje, Porto, estou-me a meter no papel das pessoas que fazem estas perguntas e vão buscar e que tiveram esta, não digo facilidade, mas que o jogo ficou confortável para nós da forma que nós jogamos. O porquê disso acontecer? Quer dizer, não há esse tipo de questões. O próximo adversário do Porto de Sérgio Conceição é a Juventus. Cristiano Ronaldo foi hoje poupado na Liga Italiana, já a pensar no jogo com o Porto, terça-feira, na Liga dos Campeões. A Juventus venceu o Lazio. Quer sair do Clube da Luz. O guarda-redes sente-se injustiçado por ter perdido a titularidade para Elton Leite. Odisseias teme que, com o estatuto de suplente, deixe de ser alvo do Borussia Dortmund, clube que o tem seguido de perto. Por outro lado, o Jornal do Jogo escreve que o guarda-redes do Benfica sente que está em perigo de não ser chamado à seleção grega. Por isso, acredita que está no fim da linha no Benfica. Odisseias não aceita o facto de ter passado a ser segunda opção. Ainda assim, Luís Filipe Vieira não vai facilitar a saída. O valor para libertar Odisseias está fixado nos 15 milhões de euros. O guarda-redes grego foi titular no último jogo com o Estoril para a Taça de Portugal, mas deve voltar ao banco no jogo do campeonato frente ao Belenenses Stade. Darwin Núñez vai falhar a deslocação do Benfica ao Jamor para jogar com o Belenenses Stade. O avançado uruguaio tem uma lesão na coxa e só deve regressar aos relevados daqui a 2 jornadas no jogo com o Boa Vista. O Jornal Record adianta que o plano do Benfica é ter Darwin a 100% na visita ao Sporting Braga no dia 21 deste mês. Recordo que o avançado uruguaio falhou os últimos 2 jogos do Benfica frente a Rio Ave e Estoril. É o segundo jogador com mais minutos no plantel de Jorge Jesus. O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, diz que as arbitragens ajudam a explicar os maus resultados do Benfica. O dirigente diz que muitas vezes as derrotas do Benfica não se devem só à Covid-19. Defende que têm acontecido infelicidades de arbitragens, refere-se concretamente a penaltis não assinalados. Varandas Fernandes acredita que esse fator tem contribuído muito para os maus resultados do Benfica. Ainda assim, o dirigente diz que está confiante de que o Benfica vai conseguir atingir os objetivos, fala de um primeiro lugar matematicamente possível e defende que o acesso à Liga dos Campeões está ao alcance do Benfica. Fora dos relevados, o Benfica quer que Francisco Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria sejam julgados em Lisboa pela divulgação dos e-mails do Benfica. A instrução do processo está marcada para 17 de março em Matosinhos, mas continua pendente um recurso que contesta a competência territorial da comarca. A argumentação do Benfica é de que os crimes foram cometidos no norte do país, mas os danos foram efetivados em Lisboa. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco Marques, responde por 6 crimes de violação de correspondência, um crime de acesso indevido e 6 crimes de ofensa à pessoa coletiva. Diogo Faria, comentador do Porto Canal, responde por 3 crimes e Júlio Magalhães, antigo diretor do canal, por 8. Olhamos agora para o Sporting, líder do campeonato, com novas imagens do golo de Coates que deu a vitória ao Sporting frente ao Santa Clara. O momento foi captado por um funcionário do Sporting e revelado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o golo que decidiu o jogo e ainda os festejos da equipa de Ruben Amorim. Os vários jogadores e elementos do banco de suplentes juntaram-se num abraço coletivo junto à linha de fundo. Esta vitória permite ao Sporting continuar invicto na liderança do campeonato. Foi conseguida já no tempo extra do jogo, ao minuto 90 mais 3.
Com o golo que acabámos de ver, Coates iguala Darwin Núñez como o jogador uruguaio com mais golos no campeonato. O central do Sporting soma agora 4 golos na Liga, tal como o avançado do Benfica. Por outro lado, Coates iguala o registro máximo de golos marcados na carreira e a época ainda vai a meio. Soma 6 golos em todas as provas, o mesmo número de golos que marcou em toda a época passada, quando bateu este recorde. O defesa central tem também mais um golo marcado do que Tiago Tomás, que tem 5. Está no pódio de marcadores do plantel, atrás de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, com os mesmos golos que Jovane Cabral. O Sporting de Ruben Amorim é a primeira equipa na história do clube a ultrapassar a 22ª jornada do campeonato sem derrotas. O anterior recorde durava há 39 anos. Em 1981-82, o treinador inglês Malcolm Allison conduziu o Sporting até à jornada 21 sem perder nenhum jogo. Com a vitória sobre o Santa Clara, Ruben Amorim ultrapassa esse registro. Soma agora 18 vitórias e 4 empates no campeonato, 2 deles frente ao Futebol Clube do Porto. Batido este recorde, o Sporting procura agora ser a primeira equipa sem qualquer derrota durante todo o campeonato, desde que a prova tem 18 equipas. Vamos agora para o futebol alemão. O Bayern Munique venceu o Borussia Dortmund por 4-2. Logo aos 2 minutos, Haaland marca o primeiro golo do jogo. Vamos ver os principais momentos do jogo com o Gil Vicente. Sérgio Conceição explicou que o central ressentiu-se de um toque sofrido no jogo da taça com o Braga. Quanto a Corona, o técnico garante que já não voltou para a segunda parte porque não conseguia ver depois do choque de cabeça com o Rodrigão, central do Gil Vicente. Sérgio Conceição diz que Pepe e Corona estão em dúvida para o jogo de terça-feira com a Juventus. Mbemba está lesionado e também corre o risco de falhar o encontro da Liga dos Campeões. Preocupação para Sérgio Conceição com estas duas lesões, num jogo que o Futebol Clube Porto venceu. Vamos abrir o debate na nossa Liga de Ouro. Jorge Amaral, olhando para estas duas possíveis ausências, a confirmarem-se, o Porto perde aqui chances de seguir em frente na eliminatória com a Juventus ou não? Boa noite a todos os nossos telespectadores. É claro que se o Futebol Clube Porto tiver o azar nesta eliminatória tão importante de perder Corona e Pepe, são dois jogadores importantíssimos em todos os sentidos, não só na manobra ofensiva. Corona tem feito milagres, como também Pepe, com os seus 38 anos, tem sido realmente, digamos, uma pedra basilar na defesa do Porto, não é? Portanto, é imprescindível no Porto, é imprescindível na seleção. E é claro que seria um rombo muito grande, independentemente de quem possa eventualmente entrar, e vamos pôr até a questão do Sar e de Diogo Leite. Ficava realmente uma defesa demasiadamente exposta para a qualidade dos avançados da equipa contrária. Mas eu quero acreditar que realmente Pepe consiga recuperar, tal como que é claro que neste momento Pepe já tinha andado já com algumas dificuldades e tem jogado, digamos, quase que em esforço face aos problemas que têm existido na defesa. Por isso, foi de bom tom, se calhar, até prescindir destes 45 minutos, segundos 45 minutos do jogo, para depois poder estar, se calhar, minimamente em condições. Acredito na sua capacidade. Poderá ter havido aqui um pouco de precaução para perceber se conseguia recuperar a tempo? Eu penso que sim, Mariana, porque eu penso que esta saída tem a ver um bocado com isso, para não criar ali um desgaste muito grande. E estes jogadores, me falo mais do Pepe, têm um conhecimento de si muito grande, de quais são os seus limites, até onde é que podem ir, e se calhar entenderam por bem de não ir para uma segunda parte, para realmente num jogo que é importantíssimo, é uma final que pode marcar mais a ouro ainda a história do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões. Eu quero acreditar que tanto um como o outro, tanto Pepe como Corona, vão estar. Agora, se não tiverem, realmente fica uma equipa muito mais débil, que tem que apelar muito mais ao coração, muito mais à imaginação, do que propriamente à qualidade. São ambos dúvidas para o jogo da próxima terça-feira. Olhando, Luís Pedro, para a característica do jogo com a Juventus, Pepe faria mais falta do que Corona? Algum dos dois faria mais falta, na tua opinião? Boa noite. É claro que Pepe faz muita falta. Nós, ao falarmos de Pepe, estamos a falar de metade da defesa do Porto. Perdoem-me a imagem, mas Pepe é realmente uma pedra basilar no Porto, no seu todo, na defesa em particular. Corona, que foi no início da época o melhor jogador do Porto, para mim, sem sombra de dúvidas, tem estado no jogo da primeira mão. Foi pena o golo
já ao cair do pano e numa fase em que estranhamente o jogo partiu. Só que ir com 1-2-1, que não é nada tranquilo para Turim, e sem Pepe e Corona, parece-me que o favoritismo passará automaticamente para o lado das Juventus. Não quer dizer, obviamente, que o Futebol Clube do Porto, como eu disse há pouco, à semelhança dos desempenhos que tem tido esta época na Liga dos Campeões, possa fazer um outro grande jogo e contrariar o favoritismo inicial das Juventus, porque quando o sorteio decorreu, a Europa do futebol, obviamente, dava favoritismo ao campeão italiano e que tem nas suas fileiras o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Antes de ouvir o António Figueiredo e também o Fernando Mendes, vamos olhar para, neste momento, o que tem o Porto pela frente e o que tem Braga e Benfica pela frente, porque está muito acesa a luta pelo... Quer a gente queira, quer não. Também é um clássico minhoto, não é? De longa data, e é sempre um resultado muito imprevisível, independentemente do Braga estar efetivamente com esta moral acrescida até ter eliminado o Porto. Digamos, pode ter alguma vantagem porque vai receber lá os seus, digamos, os seus equipas direta que estão indireta. No caso do Sporting, no caso do Benfica, é claro que isso pode marcar ali uma decalagem bastante importante em relação ao Benfica, mas acho que nenhuma destas equipas pode tirar o foco do primeiro lugar. Ter a ideia do primeiro lugar. Acho que qualquer, e o Jorge Jesus tem dito isso, e certamente que o treinador do Braga amanhã, que está a 9 pontos, está a menos 1 do que o Futebol Clube do Porto, também vai olhar e vai dizer assim, ficar a 9, a gente vai cá receber, há sempre uma tentativa de que possa haver uma escorregadela ou outra do Sporting e as coisas possam mexer. Se só pensarmos nestas 3 ou 4 ou 5 equipas, olharmos só para o segundo lugar, é demasiadamente curto para os objetivos. Acho que tem que se olhar para o primeiro e respeitar quem está com mérito no primeiro lugar, como é evidente, sabendo que tem uma almofada ótima, não é? Para poder gerir as situações, mas é claro que vai para o segundo e para aquele terceiro lugar, que também dá acesso a uma possível Liga dos Campeões. É claro que vai ser uma luta titânica e o campeonato, às vezes, quando menos se espera, é que se cai, é que se tem essas derrotas. Portanto, vai ser até ao fim. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Jorge Jesus dizia que financeiramente o primeiro e o segundo lugar são iguais no que diz respeito a este acesso direto à Liga dos Campeões. Para ti, Fernando, o Braga é favorito nesta corrida, como dizia há pouco o António, ou achas que não? Boa noite. São, neste momento, as equipas que podem e aspiram a conquistar o título, apesar do Sporting estar a 9 pontos de diferença do segundo classificado e a 10 do Futebol Clube do Porto. São essas 3, como disse o Amaral e bem, tem que esperar que o Sporting escorregue e continuar a fazer o seu trabalho. Tudo isso é possível. Afasta aqui um pouco do Benfica, 13 pontos. 13 pontos já parece-me... É que não é só para o Sporting, tem mais pontos para o Futebol Clube do Porto, tem mais não sei quantos para o Braga. São várias equipas que têm que ultrapassar. Agora, apesar da vantagem, continuo a dizer, apesar da vantagem, acho que são estas 3 equipas, e o Amaral tem toda a razão nesse aspecto, não se podem focar só no segundo lugar. Tem que se focar claramente porque são equipas competitivas, são boas equipas, têm excelentes jogadores e podem muito bem, com um deslize, 1 ou 2 deslizes do Sporting, que espero que isso não venha a acontecer, mas essas equipas podem se aproximar mais do primeiro lugar. Agora, o futebol às vezes há surpresas. Ainda ontem viu-se a dificuldade que o Sporting teve para vencer o Santa Clara, e muita coisa pode acontecer. Portanto, é aquilo que eu digo, o Luís Pedro não vai gostar, o Sporting já era campeão, mas não é. O Sporting tem 9 pontos, há muito jogo pela frente, que o Benfica começa a ganhar os seus jogos. Acho que o Benfica tem que melhorar para dar mais competitividade também a este campeonato, e que apanha o Braga, apanha o Futebol Clube do Porto, para estragar a vidinha a esses 2. É para o Benfica que vamos olhar e para um caso em particular, porque Odisseias quer sair do clube. O guarda-redes sente-se injustiçado por ter perdido a titularidade para Elton Leite. Odisseias teme que, com o estatuto de suplente, deixe de ser alvo do Borussia Dortmund, clube que o tem seguido de perto. Por outro lado, o Jornal do Jogo escreve que o guarda-redes do Benfica sente que está em perigo de não ser chamado à seleção grega. Por isso, acredita que está no fim da linha no Benfica. Odisseias não aceita o facto de ter passado a ser segunda opção. Ainda assim, Luís Filipe Vieira não vai facilitar a saída. O valor para libertar
Odisseias está fixado nos 15 milhões de euros. O guarda-redes grego foi titular no último jogo com o Estoril para a Taça de Portugal, mas deve voltar ao banco no jogo campeonato frente ao Belenenses Sade. Quanto ao interesse do Borussia Dortmund, afinal, Luís Pedro, apesar deste receio de Odisseias, mantém-se ou não? Deixa-me só, por favor, voltar atrás. O Fernando Mendes, mais uma vez, tenta simpaticamente provocar-me e quem não viu os programas anteriores vai ficar com uma ideia errada. Não é provocar, amigo, não é provocar. Tens dito que o Fernando Mendes tem sido demasiado humilde na forma como olha para a questão do título. Aquilo que eu tenho dito ao longo dos últimos programas, quer este da noite, quer o mercado à tarde, é que não faz sentido o Sporting não assumir a candidatura ao título e agora não se assumir mais do que a candidatura, o favoritismo ao título. Nunca disse que o Sporting era campeão, disse sim, e mantenho que é a tal imagem do clube que é pré-campeão nacional. O Sporting é o pré-campeão nacional, isso não tínhamos dúvidas. Obviamente campeão não é, até porque matematicamente falta muito para sê-lo. Relativamente a Vlaco Dimos, se calhar o Jorge Amaral deve saber melhor do que ninguém o que é, e ele não o foi muito tempo, mas foi guarda-redes suplente do grande Melinar Quesic, atenção, um dos melhores guarda-redes que passou pelo futebol português. A posição de guarda-redes é uma posição muito específica. Quem ganha a titularidade depois dificilmente a perde. Isso quer dizer, obviamente, que quem a perde também muito dificilmente a voltará a ganhar. Jorge Jesus não gostou. Aliás, já no princípio da época, ele não escondeu alguma preferência por Elton Leite, e Elton Leite não assumiu a candidatura. Digamos que Elton Leite não se assumiu como titular da baliza devido a uma lesão nas costas que marcou a pré-temporada dele. E Vlaco Dimos foi ficando, até que o jogo com o Sporting e a forma como o Sporting marca o golo deixou Jorge Jesus desgostoso ao ponto de passar a apostar no guarda-redes brasileiro. E agora Vlaco Dimos vai ter uma travessia no deserto. Normalmente os guarda-redes suplentes, e é só alguns, e alguns clubes só atuam nas competições menos importantes. Vlaco Dimos já só vai ter a final da Taça de Portugal, se merecer a confiança de Jesus, para voltar à baliza do Benfica. Portanto, ele vai ter uma travessia no deserto que se prevê longa. E sendo o guarda-redes da seleção grega, sendo um excelente guarda-redes, eu aliás ainda... não é que Elton Leite tenha comprometido, mas eu ainda não vi em Elton Leite algo que justifique estar neste momento à frente de Vlaco Dimos. Vlaco Dimos é óbvio que já somou uma ou outra fífia, designadamente no jogo com o Braga, na Luz, mas já salvou muitos pontos, muitíssimos pontos ao Benfica. E como eu disse, ele vai ter uma travessia no deserto e vai querer, obviamente, se continuar como suplente, sair o mais depressa possível. Curiosamente, ele tem nome na Alemanha e o Borussia Dortmund está muito mal servido no que diz respeito a guarda-redes. Pelo que essa possibilidade parece-me perfeitamente plausível de se concretizar. É um clube que tem demonstrado interesse em Odisseias Vlaco Dimos, que agora teme também a que esse interesse diminua por causa da condição de suplente. António, pegando naquela ideia do Luís Pedro Sousa sobre aquilo que já vimos de Elton Leite, concorda a que ainda não mostrou o porquê de ter passado à frente de Odisseias ou não? Não, eu acho que ainda não mostrou o suficiente, mas esta questão de quem joga ou quem não joga tem a ver com o treinador. O treinador é que decide e os jogadores têm que respeitar. Portanto, a mim, o que me dizem os entendidos, não sou especificamente um treinador de futebol, é que a opção tem mais a ver com o jogo de pés do Elton Leite do que é melhor, que será melhor, do que o de Vlaco Dimos. Todavia, eu não entendo o suficiente disso, o que eu acho para fazer uma afirmação desse tipo. Mas está aqui o Jorge, com certeza, que depois completará a ideia. Todavia, o que eu acho também relativamente ao Vlaco Dimos é aquele mesmo, esse jogo de pés melhorou extraordinariamente. E depois teve a desvantagem, que é uma desvantagem de quanto também muito grande, de suceder a dois guarda-redes que são dois dos melhores guarda-redes do mundo. Portanto, é evidente que é muito difícil
já não são 2, são 3. Portanto, é muito difícil entrar e fazer esquecer o que é que foram os donos daquele espaço. Portanto, é muito difícil. Agora, isto é uma opção sempre do treinador. O treinador tem todo o direito e toda a legitimidade para escolher os jogadores com que quer jogar e tem que ter paciência. Também o Eldon Leite teve que ter paciência quando não jogou. Sobre essa opção e até recuperando aquele início em que Elton Leite teve a lesão que o impediu de lutar pela titularidade, ficou não a ideia, Jorge, que Jorge Jesus estava só à espera de uma oportunidade para pôr o guarda-redes que considera que é o que tem mais condições para defender a baliza do Benfica? Nós quer dizer, não vemos os treinos, não é? Como é lógico, não acompanhamos os treinos. Há alguém que os acompanha de uma forma muito direta, que é o treinador de guarda-redes. Esse, quer que a gente queira que não, é o que passa muito tempo, muito mais tempo com ele do que propriamente os treinadores. E esse feedback certamente que é passado ao Jorge Jesus, e ele também, porque é bastante ativo, e eu sei disso, também vai vendo aqui e acolá como é que são feitos esse tipo de treinos. Se me perguntares assim, que estou aqui fora, se havia alguma razão aparente para tirá-lo da baliza, eu não vejo, muito sinceramente, porque acho que o Odisseias, nestes anos, tem contribuído com muito mais coisas positivas do que negativas para o Benfica, sem ser aquele guarda-redes que se calhar enche o olho a toda a gente, se calhar não enche, não é? Como é evidente, mas até agora penso que não foi por ele que realmente o Benfica não conquistou ou conquistou mais coisas. O jogo de pés, eu sou muito cáustico em relação a isso, porque acho que os guarda-redes têm que defender com as mãos. Primeiro tem que ser as mãos, tem que ser bons de mãos, tem que ser bem aos cruzamentos, a queimar a técnica da baliza. Porque às vezes até são muito bons de pés, querem sair a jogar e depois são os próprios defesas que até enterram. Sobre a situação de querer ir embora chateado. Mariana, eu nunca falo de mim, porque eu quando cheguei ao Futebol Clube do Porto só tinha os 4 guarda-redes, era eu, um senhor chamado João Fonseca, um outro chamado Tibi e um Zé Beto. E eu ganhei a titularidade. Imagina a azia destes 3 internacionais. Quer dizer, se nós compararmos agora com Elton Leite e Vlaco Dimos, quer dizer, só tem que se aguentar à bronca, como a gente costuma dizer, só tem que trabalhar para tentar reconquistar um lugar. Porque realmente, certamente que o Jorge Jesus fez este tipo de opção. Porquê? Porque se calhar são muito similares e quis mexer com alguma coisa, como a defesa que andava a sofrer muitos golos, como pôs o Vinícius, também queria pôr, como pôs o Lucas, Vinícius também quis pôr um guarda-redes, quis mexer alguma coisa ali naquela situação defensiva, se calhar para trazer algo de novo, alguma mensagem de novo, se calhar mais diálogo, talvez, melhores indicações, não sei, até pode ser isto, porque é importante os defesas sentirem que alguém fala lá de trás. Eu não sei, realmente nesse tipo parece-me que Odisseias não é tão orientador quando se calhar um guarda-redes como é o Elton Leite. Portanto, só tem que, como a gente costuma dizer, que se aguentar à bronca, tem que trabalhar, tem que esperar, porque não é por ser titular da seleção ou não sei o que pode ficar agora amoado ou deixar de trabalhar para um clube que o lhe paga principescamente e não está num clube qualquer. Concordas, Fernando? Odisseias, neste caso, tem de simplesmente aceitar a condição de suplente e esperar uma oportunidade? Tem, como todos os jogadores. Se é justo ou não é justo, não me parece, porque nós temos visto ao longo, desde que Odisseias chegou ao Benfica, evoluiu muito como guarda-redes, fez grandes exibições, salvou o Benfica em uma série de situações, tem mais coisas a salvar do que a prejudicar o Benfica, mas o treinador é que opta. Elton Leite é um excelente guarda-redes, é novo, pode ter um futuro brilhante, na minha opinião, também na baliza do Benfica. Portanto, é uma questão de opção. E quando as oportunidades aparecem, há que as agarrar. Agora, para o que nós vimos, aí agarro-me ao que o Amaral disse também, para o que nós vimos, se nós fôssemos nós a dizer, Odisseias não merecia ter saído da baliza. Agora, quem trabalha com ele, Jorge Jesus trabalha com ele, mais o treinador de guarda-redes, como disse também, o Amaral tem um conhecimento de causa melhor do que eu nesse aspecto. Alguma coisa se passou. O Jorge Jesus não é tolinho nenhum para de um momento que para o outro tirar um guarda-redes que é titular da baliza e meter outro. Portanto, alguma coisa se passou e, a priori, neste momento e nesta altura, Elton Leite dá-lhe todas as garantias, ou dá-lhe muito mais garantias para ser titular do que o Vlaco Dimos.
Luís Pedro, dizias mesmo que agora espera Odisseias Vlaco Dimos uma autêntica travessia do deserto no que diz respeito à titularidade. Olhando também para isso, um eventual negócio, com Luís Filipe Vieira a pedir 15 milhões de euros, parece-te possível a fechar um negócio dessa dimensão por um guarda-redes suplente? Parece-me, porque Vlaco Dimos não é um suplente qualquer, como dissemos há pouco. É o titular da seleção grega, tem uma carreira e tem qualidades inegáveis. Não me parece que... Eu sei que a posição de guarda-redes nem sempre é uma posição muito valorizada, paga-se mais por avançados. De qualquer forma... Hoje já não é tanto assim, Luís. Hoje já não é tanto assim, mas continua-se a pagar mais por avançados do que por defesas. Se bem que, Vais para a por exemplo, os Inglaterra, compra guarda-redes... guarda-redes por 80 milhões. Os guarda-redes, até ultimamente, até são uma posição por quem se paga mais do que, por exemplo, um lateral esquerdo. Pronto, estou a falar, obviamente, de uma forma geral, há sempre exceções. E o Benfica não pode, depois, ter um guarda-redes a ganhar o que Vlaco Dimos ganha como suplente. Em todas as equipas, ou na maior parte das equipas, costuma-se pagar muito bem ao guarda-redes titular e já menos bem ao segundo guarda-redes e ao terceiro guarda-redes. Esse também é um fator e uma variável que o Benfica vai ter que equacionar no final da época, obviamente se Elton Leite continuar como titular e Vlaco Dimos como suplente. Agora, eu não creio que, voltando um pouco atrás, e apesar das qualidades de Vlaco Dimos e do facto de ele ser guarda-redes titular da seleção grega, com todo o mérito e de forma incontestável, que se vai pagar, que o Benfica também espera fazer um negócio super milionário com um guarda-redes que neste momento tem esse tal estatuto, o de suplente. Ou seja, respondendo à tua pergunta, parece-me que a verba que tu citaste é uma verba que me parece razoável. Daqui a pouco vamos também falar sobre um titularíssimo do Sporting, Sebastião Coates, tal como já está a ver no topo do ecrã, está prestes a renovar contrato com o Sporting. Estamos a recolher todas as informações sobre esta notícia e vamos dar todas as novidades nesta ligadora a seguir a uma curta pausa. Pouco mais de trato com Coates por mais uma época, até 2024. A CMTV sabe que a SAD, liderada por Frederico Varandas, se prepara para ativar ainda esta época a cláusula que permite prolongar automaticamente o contrato por mais um ano, ou seja, até junho de 2024. A direção, liderada por Frederico Varandas, quis premiar o jogador, capitão de equipa que tem estado em grande plano esta época, vem de um golo decisivo frente ao Santa Clara, já tinha marcado outros golos decisivos esta época, nomeadamente frente ao Gil Vicente. Estamos até a ver o momento em que Coates marcou no último jogo frente ao Santa Clara o gol da vitória já ao minuto 90+4. Agora a CMTV está em condições de avançar em alerta CM, a que a SAD, liderada por Frederico Varandas, vai mesmo ativar a cláusula que permitia prolongar o contrato de Coates por mais um ano. Justifica-se, Fernando Mendes? Justifica-se. Tem sido importantíssimo, na minha opinião, tirando o Pote como goleador, tem sido o jogador mais importante nesta época no Sporting, depois de uma época terrível para ele, a época passada as coisas não correram bem. A braçadeira fez-lhe bem também. É um jogador que já está aqui há alguns anos. Atrevo-me a dizer que atualmente deve ser o melhor central a atuar no futebol português, portanto. E os bons jogadores são para tentar mantê-los, para tentar que eles fiquem mais tempo, porque são importantes. E Coates esta época tem sido um jogador fundamental. Concordas, Jorge, que é o melhor central a jogar no futebol português, Coates, como dizia o Fernando Mendes, ou não? Que está a fazer uma época fantástica, isso. Jorge, desculpa. Neste momento, porque ele tem feito, atenção. Eu acho que há centrais, nós felizmente temos tido centrais, eu não posso esquecer do Pepe, que é sempre um central fantástico, que às vezes também depende do momento, o momento em que a equipa está. E quer a gente queira, quer não, muitas vezes os jogadores também dependem dos momentos das equipas. E o Sporting está a viver um momento fantástico, não é? Em que as coisas todas saem muitíssimo bem. Ele até, face a este modelo de jogo
adotado pelo Ruben, em que ele é o homem do meio, digamos que é um fiel da balança entre o Gonçalo Inácio, Neto ou Fedal, digamos que está ali com a sua experiência e a sua maneira de estar, está ali, digamos, quase que dá um equilíbrio fantástico. Teve sempre muitas dificuldades com uma defesa a 4, porque tinha que muitas vezes ir para uma lateral direita e tinha que muitas vezes que ir para um lado e para o outro. Tinha que percorrer muito mais quilómetros e isso cria sempre um desgaste. Tinha que andar sempre às vezes, e nós víamos, o problema dos centrais às vezes é as costas, ter que voltar, a forma como se volta. E realmente hoje neste sistema, digamos que o Coates está realmente muito bem posicionado, é realmente ali um fiel de uma balança muito, muito importante, com ele e com o Palhinha à frente, eu penso que estão-lhe a dar uma estabilidade para realmente ele poder ser, digamos, ao estar a fazer a época que está a fazer. Adicionando a isso a parte ofensiva, com os golos que já marcou naqueles momentos cruciais, quer a gente quer não, é de renovar rápido. É justo. É um central que está aqui, eu não sei, 4 anos, 5 anos, talvez, e que nós olhamos e que gostamos sempre da sua postura. Mesmo quando as coisas não correm bem, acho que tem... Aquele terrível acontecimento na Academia de Alcochete, voltou, ficou e não pediu aumento nenhum. Ficou jogador leal. Acho que isso é fantástico. É isso? Desculpa. É um jogador leal com o Sporting, é isso? Tem sido leal e quando alguns rescindiram e voltaram com aumentos de salário, Coates não. Ficou, aguentou com isto tudo, levou com isto tudo, com toda esta contestação que tem havido à volta do Sporting, e aí está ele. Espero que fique muito tempo. Ou que acabe a carreira aqui, que era excelente para ele e excelente para o Sporting. Passou por altos e baixos, Coates vive sem dúvida uma fase muito boa. António, é um prémio justo para este jogador? Acho que sim, acho que merece. Este ano tentado a fazer realmente uma época de sonho. Os golos dele já valeram ao Sporting 9 pontos. Portanto, acho que é com toda a justiça que este contrato é renovado, até porque reforça as palavras realmente do Jorge, é um fulano com comportamento irrepreensível, comportamento social irrepreensível dentro do campo, não há nada a dizer. Pronto, teve alturas mais infelizes do que outras. Este ano está a ter uma época extraordinária e, portanto, acho que é justo que o Sporting renove o contrato com ele. Renova até 2024, Luís Pedro, o mesmo aconteceu com o Ruben Amorim, são contratos que vão já para lá do mandato de Frederico Varandas. Há aqui um sinal de que o Sporting está a olhar não só para o presente, mas muito para o futuro também, nesse sentido? Claro que sim. São dois profissionais cujo valor é inquestionável, que estão identificados como alguém que não pode sair do Sporting e que o Sporting precisa de preservar. Daí que estejamos a falar nas renovações. Eu pegava, se me permite, já nas palavras do Fernando Mendes, para recordar um facto também importante e revelador. Ontem fez uma volta, cumpriu-se precisamente uma volta do Santa Clara Sporting, em que Coates foi o culpado, foi flagrantemente, se assim posso dizer, o culpado do golo do Santa Clara. E eu lembro-me que não foi só a época passada em que Coates era contestado, foi também no princípio desta temporada. E é hoje, para nós vermos como as coisas mudam, é hoje para mim o jogador que se tem revelado como o mais importante da Liga. Para mim também não é o melhor central a jogar em Portugal, é Pepe, concordo um pouco com aquilo que o Amaral disse, mas também, como disse o Fernando, é o que está em melhor momento. E como eu disse, é para mim o jogador mais importante, não direi decisivo, mas mais importante da Liga, não só pela forma como marca golos decisivos, às vezes até avisa em reviravoltas, como foi o caso no jogo com o Gil Vicente, mas como patenteia um rigor defensivo muito fruto também deste sistema implantado por Ruben Amorim, em que ele, depois de, digamos, algum desconforto, se sente agora à vontade. E já percebemos que o Sporting, já não foi a primeira vez que aconteceu,
quando o plano A não resulta, o plano B é colocar Coates a ponta de lança e despejar bolas para a área. Ele é muito alto, tem uma excelente impulsão, tem um excelente jogo de cabeça e no fundo, é aproveitar uma das valências mais importantes do jogo de Coates. Olhando para o futuro do Sporting, Fernando, sabendo que o Sporting pode estar aqui num ponto de viragem com a conquista do campeonato, com o regresso à Liga dos Campeões, estes dois nomes, Ruben Amorim e Coates, são dois elementos que é preciso assegurar olhando para esse tal futuro do Sporting? Parece que sim, a campanha que o Sporting está a fazer, mas vamos lá ver, o futebol, tudo o que acontece hoje, amanhã pode não acontecer. O Ruben Amorim, se perder 2 jogos, é o pior treinador do mundo. O Coates, como costuma dizer, se enterrar um ao outro jogo, já não presta para nada. Toda a gente sabe como é que as coisas funcionam. É aquilo que eu disse há pouco, é importante, campo para o Sporting e para qualquer equipa, manter uma base, ainda para mais quando as coisas estão a correr bem até ao momento, tentar manter os melhores jogadores. Então, o treinador está a fazer um excelente trabalho em termos de campeonato, discurso fantástico. Portanto, esta renovação de contrato dele também é prova disso, que não é um projeto só para agora, é um projeto a longo prazo, mas os projetos a longo prazo também têm muitas vezes acabam cedo. Os treinadores assinam, as coisas correm mal e é o treinador que paga. Mas nota-se claramente que há aqui uma junção de interesses, não só para agora, mas para um futuro mais longínquo. E espero que as coisas sejam assim, e espero que as coisas só assim, apesar de nós todos sabermos que projetos no futebol a longo prazo é complicado, ainda para mais para clubes portugueses, que muitas das vezes, vamos tentar manter estes jogadores, vamos tentar manter aqueles jogadores e estes treinadores. Mas quando chega aos milhões de fora, esse projeto ou esses jogadores que são importantes desaparecem de um momento para o outro, porque os clubes, infelizmente, portugueses precisam de dinheiro. Agora, são importantes, como há outros, é tentar agarrar outros jogadores que têm sido importantes pelo menos até agora, eu gosto de frisar sempre isto, na carreira do Sporting em termos de campeonato nacional. Vamos continuar a olhar para Coates agora com novas imagens do golo que deu a vitória ao Sporting frente ao Santa Clara. O momento foi captado por um funcionário do Sporting e revelado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o golo que decidiu o jogo e ainda os festejos. Equipas grandes é difícil, nós temos que manter sempre esta bitola elevada em todos os momentos. E depois as vitórias, só o facto de marcarmos um golo, depois deixámos correr o jogo e parece que o adversário também não nos cria muito perigo e nós deixamos correr o jogo. Assim que entrou um golo do Santa Clara, nós começámos a jogar. O jogo foi claramente isto e, portanto, foi talvez a nossa pior exibição. Venceu já ao minuto 90 mais 4 o Sporting. António, são já 8 pontos que esta equipa consegue para lá do minuto 90. O que é que isso revela desta equipa de Ruben Amorim? Eu não sou defensor da filosofia da sorte. Acho que a sorte dá muito trabalho. Isto, na minha opinião, representa, já aconteceu com outros clubes, já aconteceu com o Benfica, já aconteceu com o Porto. Representa acreditar até ao fim. Portanto, acreditar até ao fim e depois, obviamente, que quando se acredita e quando se tenta e quando se senta, às vezes consegue-se. E o Sporting tem conseguido bastas vezes. Teve ou não o mérito, Jorge, o Sporting, da forma como teve aquele clique? Foi assim que Ruben Amorim descreveu, disse que a equipa estava bastante passiva, mas quando percebeu que tinha de ir atrás, teve mérito depois nessa última fase do jogo, da forma como consegue chegar à vitória ou não? Se calhar foi dos jogos em que se calhar o Sporting nem merecia que isto acontecesse, não é? Nem merecia que a sorte lhe tivesse caído, porque realmente foi um jogo menos conseguido, mas também foi menos conseguido porque houve um Santa Clara a saber estar no terreno, a cortar a profundidade e a largura, a fazer uma marcação àqueles jogadores que normalmente agarram no jogo, e estamos a falar de João Mário, por exemplo, que teve muito pouco espaço para o fazer. Palhinha também não se viu, eles criaram uma superioridade sempre muito grande no meio campo, o que inibiram muito que realmente que o Sporting pudesse ter feito o jogo. Eu acho que houve muito mérito do Santa Clara em não deixar o Sporting a jogar, até parecia que o Santa Clara estava sempre em domínio do jogo,
jogo. Agora, a reação do Sporting foi muito boa, ótima. Mas todos nós já sabemos que o Sporting, quando está com alguma dificuldade, faz isto, não é? E as equipas contrárias, eu vi ontem ainda ao Santa Clara, depois de marcar 1-1, com uma dinâmica extraordinária para ir à procura de 2-1, à procura de ganhar. Isso é salutar. Mas isso fez com que, digamos, perdesse, porque a equipa do Sporting, por norma, nestas últimas horas, nestes últimos minutos, quando está em déficit, vai à procura sempre do resultado e costuma acontecer. E ontem, no lance do João Mário, na minha opinião, o João Mário é um jogador com uma qualidade técnica invejável. Se o João Mário eventualmente levanta a cabeça, se calhar o gol não acontecia. Mas o João Mário nem levantou a cabeça. O João Mário simplesmente quase que fez um cruzamento de remate, não é? Que apanhou a cabeça do Coates e fez uma finalização que parecia uma bomba. Portanto, há sempre mérito nesta atitude competitiva que tem em função do desaire. Há equipas que levam o golo e são capazes de baixar os braços e agora o que é que vamos fazer? Ficamos aqui que não temos capacidade. E a equipa do Sporting, quer a gente queira, quer não, seja mais bonito ou menos bonito, tem sempre uma capacidade de reação à adversidade, não é? E depois de ter levado um golo, apesar do seu treinador ter tentado mexer para conservar esse golinho, ter levado um golo já tardiamente, conseguiu reagir e a gente não pode nunca, digamos, crucificar quem tem sempre este espírito até ao fim de ganhar e quem a procura mais vezes, se calhar, tem sorte também mais vezes. Na capacidade de reação do Sporting, Fernando, também está um pouco daquilo que é o treinador ou não? Está também, é incutir nos jogadores, como disse o Coates, salvo erro ontem, o jogo acaba quando o árbitro apita. Mas eu ontem concordo plenamente com o Ruben Amorim. O Sporting fez o pior jogo, na minha opinião também, da época. O Santa Clara apresentou-se bem, mas se nós virmos também muito idêntico, o Santa Clara foi uma vez à baliza do Sporting, tirando cantos, e fez um golo. Não considero que este resultado tenha sido um resultado de uma vitória com sorte, porque se recordarmos o Sporting quando sofre o golo aos 83 minutos, salvo erro, o Sporting a seguir a isso teve 2 chances de golo. Teve uma cabeçada do Coates, podia ter dado golo, e teve mais um lance que falhou por milagre do Giovane Cabral e acaba por fazer o golo já nos descontos. O Ruben Amorim tem razão, acho que não há necessidade disto. Acho que o Sporting, quando faz o seu golo, tem que ir à procura de mais. Não tem que sofrer desta maneira, porque as equipas também jogam bem. Agora, acho que o Sporting tem tudo. O Jorge estava a dizer que, a dada altura, mostrou estar contente também com o resultado. O próprio Ruben Amorim, quando mexe na equipa, e Jorge, corrige-me se não for essa a ideia, mas quando mexe na equipa e deixa de jogar com um ponta de lança, retira Tiago Tomás e quando lança a Daniel Bragança, que também está um pouco a passar a ideia de que estava satisfeito com aquela vantagem mínima. Concordas com isso ou não? Não me parece. O Tiago Tomás, ao contrário dos jogos que tem feito, bons jogos, a trabalhar imenso, não fez um bom jogo ontem. E o Sporting estava claramente a precisar de um jogador para o meio campo, para as últimas bolas, para os últimos passos, para os espaços de ruptura. E Daniel Bragança acrescenta essa qualidade do último passo ao Sporting. E se nós virmos, desde que Daniel Bragança entrou, houve ali 2, 3 situações que podiam 2 cruzamentos, salvo erro, de Daniel Bragança, consegue-se criar jogadas de mais perigo. Não me parece que tenha sido para aí. Eu acho que o Sporting não pode, acho eu, na minha modesta opinião, que Ruben Amorim, quando mete Daniel Bragança e tira Tiago Tomás, foi para segurar ou para aguentar mais este resultado. Não. Parece-me que a intenção... Repara, Fernando, que ele leva o golo exatamente nesse momento da mudança. Desculpa. Porque ele estava com dificuldades, ele estava com muitas dificuldades em termos de meio campo e quer meter mais um jogador do meio campo para ter mais bola, mais bola, que ele estava a sentir que o Santa Clara estava efetivamente a poder, eu entendo, Jorge, mas fazer o gol, mesmo sem tendo oportunidades. Sim, mas se tu reparares, e estavas a falar, o João Mário tem uma qualidade técnica muito acima da média,
até aí, não é? Praticamente conseguia fazer um rasgozinho. Que a entrada de Daniel Bragança liberta mais João Mário para outras funções. João Mário começou-se a aproximar ou a estar mais próximo da área do futebol do Santa Clara, e as coisas começaram a melhorar. Agora, segurar o resultado, ou estava contente com o resultado, não pode, acho que qualquer não treinador... é contente. Eu sei, qualquer treinador, Jorge. Não tu, és tu és treinador, ninguém está... Como é que está o jogo? Sim, ninguém está interessado. Não é contente, é ver-se a leitura. Eu sei, eu entendo. Está difícil, está a precisar de alguém. Está a precisar de alguém. Daqui, em relação ali, para acrescentar algo à equipa. A liberdade que o João Mário passou a ter, também foi aquela que se calhar os jogadores do Santa Clara também lhe deram, que não lhe deram antes. Não é? Jorge, mas se viste, e tu sabes de futebol, e tu viste claramente a facilidade, apesar de, vamos lá ver, se nós víamos a equipa do Santa Clara, a facilidade com que eles saíam a jogar, sem criar perigo, atenção, sem criar perigo. Vamos voltar. Em sempre do seu meio campo saíam sempre com uma facilidade. Vamos voltar a falar sobre o momento do Sporting, que foi o primeiro dos 6 grandes a entrar em ação nesta jornada, mas hoje jogou também o Futebol Clube do Porto. Vamos ver os principais momentos do jogo com o Gil Vicente, agora com e Pep. Podem ser baixas para o jogo com a Juventus, de Cristiano Ronaldo. Os dois jogadores saíram lesionados ao intervalo no jogo frente ao Gil Vicente. Não sabemos, era impeditivo para reiniciarem o jogo na segunda parte. O Corona, muita dificuldade na visão, e o Pep com um problema no gêmeo. E não sabemos, estão em dúvida, mas principalmente o Pep, pior, porque o Corona foi um traumatismo. Voltamos ao Sporting. Coates igualou os números de Darwin Núñez como o jogador uruguaio com mais golos no campeonato. O central do Sporting soma agora 4 golos na Liga, tal como o avançado do Benfica. Por outro lado, Coates igualou o registro máximo de golos marcados na carreira e a época ainda vai a meio. Soma 6 golos em todas as provas, o mesmo número de golos que marcou em toda a época passada, quando bateu este recorde. O defesa central tem também mais um golo marcado do que Tiago Tomás, que tem 5. Está no pódio de marcadores do plantel, atrás de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, com os mesmos golos que Jovane Cabral. Por isso mesmo, nesta altura, Luís Pedro, Coates é mais do que um capitão e um defesa central, é quase mais uma opção de ataque para o Sporting nos momentos de maior aperto? Claro que sim, como eu disse há pouco, e tive a ocasião de escrever hoje também no Record, há um plano B, que é quando as coisas estão a correr mal e falta pouco para acabar o jogo, e a solução é colocar Coates a jogar a ponta de lança. É no fundo, aproveitar uma das muitas valências do central uruguaio, que é o jogo de cabeça, a compleição física, a capacidade de impulsão e até o faro pela baliza. Não foi a primeira vez que Ruben Amorim, como é óbvio, foi em caso de necessidade, utilizou esta arma e foi bem sucedido. E foi bem sucedido, não porque haja uma estrelinha especial na equipa de Sporting, ou aliás eu desconfio sempre de quem tem sempre sorte e de quem tem sempre azar. Nunca ninguém tem sempre sorte e nunca ninguém tem sempre azar. Alguma coisa há. Ontem foi, de alguma forma, obviamente, a necessidade de ganhar um jogo depois de o Santa Clara empatar já nos minutos finais, mas também o plantel do Sporting mostrou ter opções, e esta de Coates foi uma delas, para conseguir a vitória. Agora, eu reparo é que, de uma forma geral, e obviamente isto não tira mérito à liderança do Sporting, era o que faltava, a liderança do Sporting é por demais eloquente, são 9 pontos de avanço à entrada para esta jornada, ainda não perdeu nenhum jogo no campeonato, mas nota-se que este Sporting, além de... E é líder, obviamente, porque é a equipa que melhor interpreta os quatro momentos de jogo, de longe.
Portanto, a organização ofensiva, a organização defensiva, a transição defensiva e a transição ofensiva. É a equipa que melhor interpreta estes 4 momentos e que melhor interpreta também o 3-4-3 que Ruben Amorim conseguiu afinar muito bem logo no princípio da temporada. Mas dizia eu que esta estrela do Leão, que muito se fala, e até foi Ruben Amorim que começou a falar dela, isto não é sorte, são os motivos que eu expliquei há pouco, mas também é revelador, e isso aí parece-me importante, que o Sporting, de uma forma geral, até porque se calhar nem tem necessidade muitas vezes disso, prefere gerir, prefere controlar, e ontem correu mal, o Sporting não patenteia uma superioridade absoluta sobre os adversários que teve ao longo desta época. Quero eu dizer com isso que talvez o jogo com o Tondela em casa, o Sporting, eu diria, com todo o respeito para o Tondela, cilindrou o adversário. Talvez o jogo com o Nacional fora, o Sporting já lá vou. O Sporting nesse jogo com o Nacional, e apesar das condições atmosféricas serem adversas, o Sporting teve uma superioridade absoluta sobre o Nacional. Sobre o Vitória de Guimarães, como o Fernando Mendes, julgo que era ele que estava a falar, lembrou, houve uma superioridade também flagrante. Mas todos os outros jogos em que, atenção, o Sporting vence com mérito ou empata com mérito, não há essa superioridade absoluta. E se calhar um pouco essa imagem da estrela, que até acaba por ser injusta para Ruben Amorim, para os jogadores e pelo desempenho que o Sporting tem tido, essa imagem da estrela começa a pairar jogo sim, jogo não. Eu julgo exatamente por isso, porque o Sporting, apesar de muitas vezes ser superior, não o é de forma flagrante. Olhando para o campeonato como um todo, pegando nesta ideia, Fernando, achas que o Sporting ganha bem sem ser uma equipa avassaladora? Sim, a grande maioria dos jogos com inteira justiça. O Sporting muitas das vezes não cria uma grande superioridade, não cria muitas oportunidades de gol, mas também não permite que as equipas adversárias criem grandes problemas ao Sporting, tirando uma ou outra equipa. O Futebol Clube do Porto criou alguns problemas, o próprio Braga em Alvalade criou alguns problemas até o Sporting fazer os gols. Poucas equipas têm, o Benfica mais ou menos também em Alvalade. As equipas adversárias também não têm tido grande capacidade para beliscar o Sporting. O Sporting tem resistido com uma equipa coesa, uma equipa que dá tudo, uma equipa que trabalha, e as outras equipas muitas das vezes não se têm conseguido adaptar a esta forma de ser ou desta qualidade de equipa do Sporting. Portanto, o Sporting, na minha opinião, até o momento tem jogado o quanto baste para estar nesta posição. Se tem que jogar mais, eu acho que sim. Sinceramente, em certos e determinados jogos, ontem, por exemplo, com o Rio Ave em casa, que são jogos que o Sporting tem que os ganhar, não é cilindrar, mas tem que fazer mais moça dos adversários, e não tem feito em alguns jogos. Ganhou com justiça, mas claramente não há necessidade nenhuma, é o que eu penso, de sofrer muitas das vezes como aquela equipa sofre. Acreditam que podem chegar ao fim e ganhar. Mas espero que consigam sempre isto, mas há de haver um dia que não conseguem. Como todas as equipas assim funcionam. Nós temos o exemplo, por exemplo, do Benfica, que é um caso flagrante disso. Bons jogos, boas primeiras partes, bons períodos, e de um momento para o outro a equipa desaparece. A equipa do Sporting não desaparece, mas algumas vezes parece que se relaxa um pouco com o resultado que lhe está e que lhe interessa. E há de chegar a uma altura, vai o que eu digo, espero que não, que as coisas não correm tão bem como estão a correr até agora. Agora, é uma equipa, e vê-se, Mariana, há muito tempo, por isso é que eu digo isto várias vezes,
E nós, o Amaral estava aqui, fazemos a grande maioria fazemos todos os jogos, e nós até comentávamos isto várias vezes. Certos determinados jogos de há um ano atrás, 2 anos atrás, havia jogadores do Sporting que faziam os golos, os colegas nem iam cumprimentar. Isto passou-se N de vezes. E hoje em dia não se vê isso. Vê-se tudo a remar para o mesmo lado. Aquele golo, aquelas imagens que passou aqui é o caso flagrante disso. É tudo a remar para o mesmo lado. E quando é assim, quando é tudo a remar para o mesmo lado, não é? As coisas a priori acontecem de maneira diferente para melhor. Agora, volta a frisar. Pezinhos bem assentos no chão. Nada de fanfarronice. Ainda falta 12 jogos. O Sporting tem muitos jogos para vencer, como se calhar tem alguns para perder ou empatar. Portanto, pezinhos bem assentos no chão, discurso fantástico, e é assim que tem que ser. Venceu já no final do jogo com o golo de Coates. Com este golo, António, Coates igual o número de golos de Darwin Núñez no campeonato. O Benfica precisava de um Coates às vezes para resolver alguns jogos? O Benfica precisava com o Darwin Núñez, que tanto prometeu logo de início. Obviamente tivemos Darwin... E com menos oportunidades de gol, não é? Sim. Com menos oportunidades. Oportunidades não têm faltado no Benfica. Não, por isso é que eu estou a dizer, o Coates tem mais gols com menos oportunidades. Tem sido um desperdício. O Darwin, claramente, que temos um Darwin antes do Covid e um Darwin após o Covid. Isso, claramente, não... A própria disponibilidade dele... O Darwin é o Covid? Não estou a dizer que seja o Covid. Tivemos um jogador antes, tivemos uma postura de jogador antes e uma postura depois. Portanto, claramente há ali qualquer coisa. E por outro lado, eu vejo que o Darwin muitas vezes está fora da zona de concretização. Portanto, lateraliza muito, sai muito para os lados. Se está para os lados, não pode lá estar. Não pode lá estar quando é empurrar a bola para a baliza. Portanto, esperemos que esta situação melhore. Estou convencido que sim. E que ele agora também acho que está lesionado, portanto que ultrapasse esta situação e que volte a ter o rendimento que aparentemente parecia ir ter no Benfica, que volte a ter realmente esse desempenho. Já vamos continuar no momento do Sporting. Ruben Amorim foi confrontado por Paulo Futre sobre se desta vez ia assumir a candidatura ao título. O técnico respondeu que o Sporting era candidato se tivesse um Futre na equipa. A pergunta da CMTV, a pergunta tem a ver com o Paulo Futre, disse há poucos momentos em direto no programa, e antes de mais o Paulo Futre manda também um abraço, chega agora aqui a mensagem. É hoje que vai assumir o título, vai assumir que é favorito ao título? Se eu tivesse um Paulo Futre na equipa, certamente éramos candidatos ao título. Agora não temos, estamos a criá-los, não como ao Futre houve poucos. Portanto, eu digo, se tivéssemos o Futre éramos candidatos, até lá somos candidatos a vencer o Tondela e depois logo se vê. Está aqui a prova, Fernando, que Ruben Amorim tem resposta para tudo. As coisas saem com uma facilidade da boca incrível. É uma das grandes vantagens, dificilmente é apanhado em contrapé, ou em contramão, em contrapé. Dificilmente é apanhado, tem sempre a resposta na ponta da língua. E esta é verdade, se tivesse o Paulo Futre, as coisas ficavam mais próximas de conseguir... Paulo Futre não, que eu não gosto de ser Paulo Futre, o Paulo Jorge, que já nos conhecemos há 50 anos, qual Paulo Futre. As coisas estavam mais próximas, mas também, se calhar, havia aqui um problema. E o Amaral também jogou com ele, eu também joguei com ele durante muitos anos. Hoje em dia há VAR. Aqueles penaltis todos que ele arrancava e cavava há 30 anos atrás, hoje em dia o VAR, se calhar 70% daqueles penaltis não eram marcados. Era uma ajuda fantástica. Quem é que não queria ter um Paulo Jorge na equipa, para a qualidade que ele tinha e o que é e o que foi enquanto jogador, que era simplesmente fantástico.
Jorge, não há um Paulo Futre nesta equipa do Sporting, sobre isso não há dúvidas, mas olhando para a classificação, para o que falta do campeonato, para o que tem sido o campeonato, já pode ou não ser candidato mesmo sem um Paulo Futre este Sporting? Mariana, eu desde o princípio não, mas desde há uma altura em que o Sporting, acho que o Sporting tem que ser sempre, pela sua história, pelo enorme clube que é em Portugal, tem que ser sempre candidato. Candidato independentemente se nós nos lembrarmos que depois daquela triste episódio da Academia, não é? O Sporting ganhou dois títulos, logo a seguir, no momento de grande efervescência dentro do clube. E ganhou 2 títulos. Portanto, é sempre candidato a alguma coisa. A partir do momento em que começa a época, as coisas não correm tão bem, mas a pouco e pouco vai estando lá como candidato, o Sporting tem que ser sempre favorito, agora mais do que nunca. Ainda por cima, a gente estamos a falar da estrela, da estrelinha, e disso, eu não acho que seja propriamente uma estrela, acho que é mais uma. A fortalecer, acho que também tem que se, a pouco e pouco, assumir como tal. Poderia ser acusado o Ruben Amorim, nesta altura, Luís Pedro, de falta de coerência se decidisse finalmente assumir a candidatura ao título, ou, tendo em conta o estado do campeonato, seria sempre aceitável que o fizesse? Bem, de um modo geral, o campeonato vai passando, faltam cada vez menos jornadas para acabar o campeonato e também, de um modo geral, o avanço do Sporting é cada vez maior, ou quase. Acho que não era nenhuma falta de coerência, pelo contrário, assumir a candidatura ao título. Mas já percebemos que Ruben Amorim só vai fazê-lo quando faltarem 3 pontos para o Sporting ser campeão. Basta estar atento ao discurso dele, é sempre favorito no jogo seguinte, quando faltarem 3 pontos é o jogo seguinte, o Sporting é favorito e será aí que ele assumirá a candidatura do Sporting, ou o favoritismo, já nem sei bem o que é que lhe hei de chamar, do Sporting ao título. É obviamente, e desde há muito tempo, a negação do óbvio, mas eu também compreendo o Ruben Amorim, prefere assim. Penso que ele tema que seja um fator extra de pressão sobre a equipa e não quer fazê-lo, porque, e nisso ele é coerente, no princípio da temporada não assumiu essa candidatura e na altura também penso que ninguém estranhou, porque todos pensávamos que, em termos de campeonato, e não foram só as pessoas que costumam fazer comentários nos canais de televisão ou nos jornais, também os próprios dirigentes do Benfica e o próprio treinador do Benfica o disseram, que o Benfica era o claro favorito ao título. Haveria sempre, obviamente, um Futebol Clube do Porto que nós ainda não percebíamos muito bem o que é que ia dar e que plantel é que teria na comparação direta com o Benfica, mas cedo também percebemos que não só o Sporting era candidato, como o Futebol Clube do Porto ia ter um desempenho igual ou superior ao Benfica. E depois há sempre o quarto candidato, vamos chamar-lhe assim, o Sporting de Braga, que pratica desde há muito tempo, para mim não é só esta época, o futebol mais bonito que nós vemos em Portugal. Rapidamente, Luís Pedro, antes de avançarmos, sei que também querias deixar umas palavras ao Paulo Futre. O Paulo Futre foi o jogador mais espetacular que eu já vi jogar. E digo isso não é por ele estar a trabalhar nesta casa, mas porque acho que é verdade. Não foi o melhor jogador que eu vi jogar. Aliás, ele, para mim, em Portugal está no 4º lugar, logo a seguir a Cristiano Ronaldo, Eusébio e Figo, pelo desempenho, obviamente, que eles tiveram, mas era o jogador mais entusiasmante. Eu apanhei o Paulo Futre no auge, tinha eu para aí 16, 17 anos, e também via as coisas, obviamente, com uma paixão que não vejo agora, porque sou mais velho e tenho responsabilidades profissionais, eu lembro de ver o jogo e a única coisa que eu queria que acontecesse nesse jogo era que a bola fosse para o Futre, porque era o Futre que ia dar, ia assinar de certeza um lance espetacular. Ele até podia fintar 2 jogadores e perder a bola de forma, se calhar, sem percebermos muito bem logo a seguir. Mas nós pensávamos sempre que ia haver ali algo de espetacular e depois, como pessoa, e eu não falo isso por lidar com ele,
já tinha esta ideia desde há muitos anos. É uma pessoa de uma imodéstia que chega a ser irritante. Um jogador do patamar dele, com a posição que ele teve, com a história que teve no futebol português, não tem problema nenhum de também exaltar os seus pares, os jogadores da sua igualha. Nós vemos muitos outros jogadores que estão na história do futebol mundial e que têm sempre alguma resistência em elogiar os jogadores que fizeram tanto ou mais ou menos, neste caso, do que eles. E o Paulo Futre tem uma modéstia que chega muitas vezes a ser irritante. Eu lembro-me que no princípio dele colaborar com a CMTV, lhe perguntaram, estava Gaetano no auge no Benfica, e de ele ter dito que se jogasse naquele momento no Benfica, estamos a falar há coisa de 5 anos, o Gaetan, ele era suplente do Gaetan, e eu lembro de ver aquilo e ficar profundamente irritado, com todo o respeito que o Gaetan merece, que foi e é um grande jogador. O Gaetan não chegou aos calcanhares do Paulo Futre. E eu só tenho pena que muitos dos registros em vídeo da década de 80, fundamentalmente, não estejam disponíveis. É muito raro encontrar, a não ser aquilo que a CMTV nos últimos dias também passou, mas é muito difícil encontrar mais do que isso para que os mais novos percebam a verdadeira dimensão do Paulo Futre. O Paulo Futre hoje não tem nenhum jogador que seja parecido com ele. Eu às vezes, espero não me estar a alongar, corta-me a palavra. Eu sei que ficavas aqui mais tempo a falar sobre esta questão. Eu lembro por vezes de às vezes meter-me com os meus colegas mais novos e dizer-lhes coisas do género: tu és muito novo, mas não viste jogar o Maradona, não viste jogar o Van Basten e não viste jogar o Futre. E perguntam-me muitas vezes, não o Futre, que obviamente toda a gente conhece, mas por exemplo, o António Oliveira, que foi um grande jogador, se calhar do tempo dele era o melhor médio de todos, com quem é que ela era parecida. E nós temos muitas dificuldades em encontrar semelhanças com o futebol de hoje. Com o Paulo Futre também. Eu lembro-me que há pouco tempo estava numa conversa, eu não devia dizer isto, a fumar um cigarro com o Sérgio Critinas à porta, e estávamos a discutir quem era o jogador hoje em dia, ele não vai levar com certeza a mal que eu diga isso, quem era o jogador hoje em dia mais parecido com o Futre. Pensámos e não encontramos ninguém. O mais parecido, não sendo parecido hoje, é o Leroy Sané. Já agora, e também da minha convivência com ele como jornalista... Mas tem de ser rápido, Luís Pedro, temos mesmo de muito avançar. rápido. Era uma pessoa... O Otávio Lopes, ontem, neste programa, frisou isso muito bem. Era uma pessoa com quem era muito fácil falar. Não era vaidoso, era uma pessoa super acessível e que respondia a tudo o que nós lhe perguntávamos. Eu lembro-me de ter escrito... para aí em 95, 96, que ele ia voltar ao Benfica. Na altura até fui gozado por alguns colegas de profissão, e ele depois veio-se a confirmar que só não veio para o Benfica porque o joelho não deixou. Falei muitas vezes com ele nesse período, e ele foi sempre de uma simpatia e de uma cordialidade que eu registro e recordo. E até o pedido também já mostramos aqui mais umas imagens do Paulo Futre. Ruben Amorim diz que neste momento não tem um Futre na equipa e é por isso que não assume também a candidatura do Sporting ao título. Vamos avançar com o Benfica. O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, diz que as arbitragens ajudam a explicar os maus resultados do Benfica. O dirigente diz que muitas vezes as derrotas do Benfica não se devem só à Covid-19. Defende que têm acontecido infelicidades de arbitragens. Refere-se concretamente a penaltis não assinalados. Varandas Fernandes acredita que esse fator tem contribuído muito para os maus resultados do Benfica. Ainda assim, diz que está confiante que o Benfica vai conseguir atingir os objetivos. Fala de um primeiro lugar matematicamente possível e defende que o acesso à Liga dos Campeões está ao alcance do Benfica. Ajudam a explicar os maus resultados das arbitragens, António? Não, na minha opinião não. Na minha opinião, obviamente que houve erros de arbitragem. Já aqui tive a oportunidade de denunciar alguns. Portanto, isso é evidente. É evidente também que o Covid criou algumas dificuldades na equipe, não propriamente na questão de não haver jogadores, mas, óbvio, na metodologia de treino, em tudo, teve realmente grande influência, mas não explica tudo. Não explica tudo porque houve
péssimos resultados e péssimo futebol antes do Covid e sem problemas de arbitragens. Não houve problema nenhum de arbitragem, que eu me lembro, no Boa Vista Benfica. Não houve problema nenhum de arbitragem no PAOK Benfica. Portanto, foi todo um conjunto de circunstâncias onde as coisas não renderam e tivemos, ao contrário daquilo que a gente vê e da elegância deste tipo de respostas por parte do Ruben Amorim, tivemos da outra parte, tivemos da nossa parte do Benfica umas expectativas elevadíssimas à espera de resultados extraordinários que não aconteceram e com o futebol paupérrimo, obviamente, e que não pode ser só responsabilidade das arbitragens. É fácil a gente dizer, portanto, que houve erros, que isso é indefirmável, portanto, não há uma explicação plausível para que ao fim destas jornadas todas o Benfica seja do único dos 4 que estão nesta tentativa de se classificar para a Champions, tirando lá a parte do Sporting, que na minha opinião o título já matematicamente não está, mas já está conquistado. Tirando isso, não é razoável, nem ninguém pode acreditar e crer que não houve nenhum penalti a favor do Benfica, o que realmente não houve, marcado não houve. Não houve VAR, o VAR não viu, e portanto eu lembro-me de 2 claríssimos, mas houve mais. Portanto, mas obviamente isso não serve, para mim não serve paliativo, não serve desculpa para as insuficiências que o Benfica tem demonstrado. Nos 2 jogos com o Porto, em que o Porto teve sempre jogadores expulsos, treinador, e não conseguiram ganhar, houve irregularidades no tal jogo do PAOK, no Boa Vista, nos 2 jogos com o Rangers, mas, quer dizer, em tudo aquilo que houve insucesso do Benfica, houve irregularidades, os árbitros estiveram mal? Não, de todo. Ninguém pode apontar, nem o Covid, nem as arbitragens, rigorosamente nada. Houve algo mais do que próprio. Agora, nesta última fase, o Covid tem alguma influência? Tem, claro que sim, lógico que tem. Agora, não é justificação para tudo, porque se há jogadores que reagem de uma maneira, há outros que reagem de outra. Eu dou um exemplo do Pizzi, por exemplo. O Pizzi teve o Covid antes do jogo da Supertaça, acho dia 23, acho eu, 22, por aí. Se nos lembrarmos do jogo que o Pizzi fez contra o Porto, no Dragão, correu 70 e não sei quantos minutos, trabalhou imenso, trabalhou, bateu, fez o que muito bem quis durante 70 e tal minutos. Então, mas aí não vinha do Covid recente? Também aceito que hajam jogadores que têm uma capacidade de recuperação, de outras diferentes. No geral. São todos diferentes, mas tudo é diferente, não é? Admito isso. Agora, estar a dar como justificação as arbitragens ou o Covid é estar, digamos, quase que a sacudir um bocadinho da água do capote, não é? Agora, aquilo que o António disse que é o perfeito. Quiseram construir uma torre de Pisa, alta, enorme ali, direitinho, aquilo era uma torre espetacular para toda a gente ir visitar. E aquilo começou a entortar, não é? Quer dizer, e agora qual é a desculpa? Que é o Covid? É as arbitragens? Eu penso que não. Também achas, Fernando, que as arbitragens não servem de justificação para a crise de resultados do Benfica? Não justifica tudo. Se tem a razão de queixa, acredito que sim. Pelo menos 2, 3 lances, há penaltis claríssimos a favor do Benfica. Isso aí não tenho a mínima dúvida que não foram marcados. Mas também, como disse o Jorge, também já teve pelo menos uns 2 contra o Benfica que também não foram marcados. Agora, o que eu acho que existe aqui neste momento do Benfica é que eles não têm sintonia, porque andou-se uma série de tempo, que era o Covid, que o Covid é que era o grande responsável. Agora vem este senhor, o Varandas Fernandes, a dizer que se calhar a má época do Benfica é por causa das arbitragens. Vê o Rui Costa, e muito bem, disse o que tinha a dizer naquela conversa de amigos, que não considero aquilo uma entrevista, considero uma conversa entre amigos do mesmo clube, que expôs ali alguns casos da maneira de ver ele as coisas não estão bem. Agora tem que haver mais sintonia, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Isto vai chegar, o Benfica ainda tem alguns objetivos, e tem a final da taça para vencer, tem o segundo lugar e o primeiro, matematicamente possível de atingir. Agora tem que haver claramente acho eu, uma reunião entre diretor de comunicação, Rui Costa, Varanda Fernandes, presidente e Jorge Jesus para definirem qual é os alvos, não é? Porque isto
Não pode ser de 15 em 15 dias, a culpa é sempre qualquer coisa. Não, a culpa, o Covid ajudou, claramente, não tenho a mínima dúvida. Não é justificação para tudo, mas abalou muito aquela equipa. Assim não há dúvida. E o Jorge Jesus, nesse aspecto, tem razão. Foram muitos jogadores e num curto espaço de tempo que prejudicou a equipa do Benfica, claramente. Mas, como diz o Jorge também, havia Covid na altura, mas no Benfica não havia. Com o PAOK, com o Boa Vista, com o Braga, que aqueles 2 jogos com o Rangers, salvo erro, que o Jorge mencionou, isso aí não havia Covid, aí não havia problemas das arbitragens e aí não se justificou com nada, não é? Já se começou a justificar na altura. Agora não tem tempo para treinar. Agora não há tempo, ou porque os jogadores vão para a seleção, ou que houve sempre uma desculpa para os insucessos que iam acontecendo sistematicamente no Benfica. E isso é uma das coisas que o Benfica era fortíssimo em termos comunicacionais e de um momento para o outro as coisas, cada um parece que diz as coisas a seu belo prazer e não há uma sintonia entre as pessoas e cargos importantes com visibilidade do Benfica. Isso aí é evidente. Uma dessas pessoas é Jorge Jesus e vamos olhar para a relação entre Jorge Jesus e o capitão da equipa, Pizzi. Jorge Jesus fez questão de ir cumprimentar Pizzi no momento em que o médio foi substituído por Luca Waldschmidt aos 72 minutos, isto no jogo frente ao Estoril. Jorge Jesus não costuma dirigir-se aos jogadores, mas segundo o Jornal do Jogo fez questão de percorrer toda a área técnica para abraçar Pizzi, que devolveu o cumprimento. Um episódio que surge depois da reação de raiva de Pizzi quando marcou ao Rio Ave. O facto de ter sido suplente em alguns jogos foi um dos motivos para essa reação. Dessa vez o médio abraçou os colegas de equipa e Rui Costa, agora, depois do golo ao Estoril, Jorge Jesus quis cumprimentá-lo. As imagens não foram captadas pela realização do jogo, mas houve um motivo, Luís Pedro, para este cumprimento depois daquilo que se tinha passado no jogo entre Benfica e Rio Ave? Nós não sabemos se houve um motivo real, mas aquilo que eu posso dizer é a mensagem que esta atitude transmite. Acho que Jorge Jesus teve a preocupação de deixar, vamos lá, a imagem de que tudo está bem entre ele e Pizzi, e eu acredito que esteja, se bem que nós também temos de perceber que a atitude que Pizzi teve no jogo anterior foi uma atitude de revolta, e isso é indesmentível. E foi uma atitude de revolta não só porque, e se calhar eu admito que isso seja o caso principal, não só porque de uma forma injusta muitas pessoas ligadas ao Benfica, nomeadamente os seus adeptos, estavam a culpá-lo e estão a culpá-lo da crise de resultados que o Benfica vive, não só desta época, mas também da anterior, nomeadamente quando as coisas começaram a descambar, mas porque o próprio Pizzi sente que não é hoje, e isso é verdade, não é hoje um titular indiscutível do Benfica. E não é hoje um titular indiscutível do Benfica por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque, no meu entender, não tem mostrado de forma, digamos, com alguma regularidade a disponibilidade física, a velocidade, a intensidade para jogar sempre. E depois porque eu não continuo sem saber porquê, tanto Jorge Jesus como Bruno Lage apaixonaram-se de um momento para o outro por Taarabt. Aí podemos recorrer à estatística, se quisermos. Eu também não sou daqueles que só recorrem à estatística quando dá jeito, e vemos os golos que Pizzi tem e os golos que Taarabt tem, as assistências que Pizzi conseguiu e as que Taarabt conseguiu, mas eu vou por algo mais senso comum, é ver o que faz Taarabt. A primeira intervenção de Taarabt no jogo, numa jogada, é sempre espetacular. É sempre espetacular. Faz lembrar o Zidane. A forma como recebe a bola, a forma como tira o primeiro adversário do caminho. Só que a partir daí, o futebol Taarabt não tem qualquer resultado prático. E isso, a culpa não é dele, obviamente, e isso prejudicou muito o Benfica o ano passado, tanto a titularidade dele como
a inclusão de Weigl na altura, que também não funcionou como uma mais-valia para o Benfica, e este ano, digamos que o facto de ele jogar pressupõe muitas vezes que não jogue Pizzi, e Pizzi, vão-me desculpar, na minha modesta opinião, bem, se fosse também muito modesta não estava aqui nesta casa, Pizzi é muito melhor jogador do que Taarabt. É injusto, António, para Pizzi quando o Taarabt joga de início e Pizzi não joga? O jogador é natural que se sinta injustiçado, mas isso são opções ao treinador é que lhe compete decidir. Eu pessoalmente não. E do ponto de vista dos adeptos, tem sido injustamente um mal amado Pizzi? Acho que sim. Mesmo dentro dos adeptos e da massa associativa de Benfica, há muita gente que idolatra o Pizzi e outras pessoas que não gostam do Pizzi, que acham que o Pizzi é prejudicial, tem futebol lento, futebol denunciado, mas não sei o que mais. Eu pessoalmente gosto imenso do Pizzi, gosto do Pizzi como jogador. Portanto, acho que tem sido muito útil ao Benfica, tem sido um bom jogador e não sou apreciador do futebol do Taarabt, mas são opções do treinador, os treinadores é que sabem. E olhando para essa relação jogador-treinador, já sabemos que os jogadores não gostam de ser suplentes, é normal, Jorge. Conhecendo também a Jorge Jesus, como é que vês este segundo momento em que Jorge Jesus faz questão de ir abraçar Pizzi depois do gol que marcou ao Estoril? Vamos falar um bocadinho de carinho, não é? Vamos falar um bocadinho de carinho, já que o Jorge Jesus pediu carinho. Se calhar o Jorge Jesus também tem muito mais carinho pelo Taarabt do que tem pelo Pizzi, não é? E se calhar isso faz com que, quando a gente estamos na nossa família e se a gente nos irmãos der mais carinho a um do que ao outro, se calhar é capaz de sentir, não é? Pronto, por isso é que se calhar o Pizzi, quando fez aquele golo, não foi dar carinho ao Jorge Jesus, não é? Foi agarrar-se ao Rui Costa, ou aos colegas, ou mais não sei o quê. Pronto, se calhar o carinho todo tem um bocado a ver com isso. E por isso o Jorge, se calhar, no fim, quis dar uma prova de que realmente eu conto contigo, dá cá um abraço, toma lá um bocadinho de carinho também. Jorge Jesus, no princípio, disse que Pizzi nunca seria um jogador de ala, era um jogador do meio. E agora, a partir do momento em que tem Cebolinha e que joga sempre, bem ou mal, joga sempre, tem que, digamos, meter aquele jogador que era o quarto jogador para o meio, porque era, segundo as contas dele, os três avançados mais Rafa. Rafa era um jogador de meio, não é? Teve que empurrar, digamos, quase que Rafa para a direita. Faltava onde é que o Pizzi, para mim, rende mais. É sempre na zona com um 8, mas com uma cobertura, com um 6 que saiba cobrir bem esse espaço. É claro que a partir do momento em que se vê Taarabt com o jogo do Taarabt tecnicamente muito evoluído, taticamente pouco evoluído, não é? Porque é daqueles, como eu costumo dizer, os jogadores da distrital, onde está a bola está ele. Ele procura a bola, quer a bola, porque faz coisas efetivamente boas com a bola, mas depois a gente espreme tudo no fim do jogo e se espremer de um e do outro, temos a ver que a massa associativa tem muito mais carinho pelo Pizzi, porque tem montes de golos, faz golos. Isso parece que não. Mas tem havido essa dualidade entre os adeptos do Benfica. Há uns que gostam muito e há outros que não gostam nada. Não é? Porquê? Porque o Pizzi, naqueles momentos em que se calhar poderia mostrar, somente nos jogos com equipas grandes, não é um jogador que se mostre muito ao jogo. Não é um jogador que se mostre muito ao jogo. Porquê? Não me pergunta, que eu não trabalho com ele, eu não o conheço. Mas quando é para naqueles jogos em que se calhar os grandes jogadores têm que se impor e têm que aparecer, Pizzi não aparece normalmente. E no universo benfiquista, e não só, porque a gente também vê o futebol e também reparamos, e isso é uma realidade. Agora, contra estas equipas, todo o resto, Pizzi aparece muito mais em jogo, muito mais em finalização, tem muito mais gol, como o Jorge Jesus disse, e muito bem. Agora, num treino, os olhos da dinâmica do Taarabt, se calhar enchem muito mais do treinador para o gosto do que propriamente a Pizzi. São opções. Estamos a falar de carinho. Muito diferentes, não é, Fernando? Voltando à questão de jogador-treinador e colocando-te um pouco no lugar de Pizzi e tendo em conta a tua experiência também como jogador, como é que encaravas um gesto destes público do treinador, o mesmo treinador que te deu a condição de suplente, devolveu-te a titularidade e depois tem aquele gesto quando marcas um golo? Mas também foi este treinador que, salvo erro, trouxe o Pizzi para
para o Benfica. O próprio Jorge Jesus o lembrou depois daquela reação que foi muito falada no jogo com o Rio Ave. Também foi ele que o trouxe para o Benfica e também foi com este treinador que Pizzi fez as melhores épocas da sua carreira. Algumas das melhores épocas da sua carreira. Vamos lá ver. Maus momentos de forma. O treinador, Jorge Jesus e qualquer treinador, eu não sou treinador, o Amaral é treinador, sabe isso melhor do que ninguém, não tira um jogador da equipa só porque lhe apetece. Há vários fatores que o levam a tirar os jogadores. Se calhar Pizzi não estava na sua melhor forma física, se em termos de confiança não lhe dava garantias a que Pizzi se apresentasse sempre em bom plano, como se apresentou, por exemplo, na época passada, que fez 30 e poucos gols. Agora, o Jorge Jesus, volto a dizer, não é tolo nenhum. Sabe as qualidades e sabe o que Pizzi pode trazer, e é a importância que Pizzi tem numa equipa como o Benfica, e com certeza o melhoramento da equipa, a capacidade que Jorge Jesus tem em treinar os seus jogadores, normalmente melhoram muito. As suas capacidades em termos de futebolistas acabam por ser melhores trabalhando com um treinador desta qualidade, e com certeza que Pizzi ainda vai ser uma peça importante neste Benfica, e esta forma de carinho, por assim dizer, entre Jorge Jesus e Pizzi é sinal. Podem estar chateados, às vezes eu também já me chateei com muitos treinadores, muitos treinadores chatearam comigo, isso é perfeitamente normal, mas acredito plenamente que Jorge Jesus tem confiança em Pizzi, e Pizzi tem confiança nas suas capacidades e no que este treinador, quiçá, pode vir a trazer ao Benfica ainda. Jorge Jesus continua também a receber carinho do Brasil. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, abre a porta a um regresso de Jorge Jesus. Numa entrevista à ESPN, Marcos Braz diz conhecer o contrato que Jorge Jesus tem com o Benfica. Diz também que há a possibilidade do técnico voltar ao Flamengo. O dirigente baseia esse cenário nas boas relações com Luís Filipe Vieira. Marcos Braz diz ainda que Jorge Jesus viveu um dos melhores períodos da carreira no Brasil e que as conquistas do treinador português vão assombrar o Flamengo por muito tempo. Diz mesmo que o fantasma de Jesus paira em cima do atual treinador. Este é, Luís Pedro, um plano B para Jorge Jesus, o Flamengo, ou não? Deixa-me só voltar um pouco atrás. Eu acho que há pouco, não foi na última intervenção, foi na anterior, quando me referi ao futuro, utilizei a expressão imodéstia e queria, obviamente, utilizar a expressão modéstia, como acho que o meu discurso, como se percebeu do meu discurso. Respondendo agora à tua pergunta, eu lembro-me perfeitamente, a CMTV já passou, eu julgo que há 2 semanas, essas declarações de Jorge Jesus, quando chegou ao Benfica, na conversa que teve na BTV, aquela conversa que serviu, digamos, como uma apresentação do treinador. E se nós repararmos bem nessas palavras de Jorge Jesus, ele em quase toda a conversa está constantemente a piscar o olho ao Flamengo. É recuperar essa conversa para nós percebermos. Eu lembro que na altura até fiquei um pouco surpreendido pelo facto daquelas juras de amor eterno ao Flamengo, depois de Jorge Jesus ter acabado de assinar pelo Benfica. E eu não gosto de fazer futurologia, nem dizer as coisas por simples fezada, mas não é fácil de perceber que nós, no fundo, aqui já percebemos tantas coisas nos últimos tempos, que por exemplo, o namoro do Benfica com Jorge Jesus ia dar casamento, que Lucas Veríssimo, e dissemos-lo isso, se calhar 3 meses antes da transferência se consumar, estava mais do que encaminhado, porque o Benfica tinha controlado o jogador, e se calhar agora também, espero que não me engane, mas no dia em que Jorge Jesus sair do Benfica, e nós não sabemos quando será, até pode ser mesmo depois de acabar o contrato vigente, nós não podemos estar de alguma forma a perspectivar isso, porque até pode ser que o Benfica consiga finalmente
começar a ter bons resultados, que isso crie uma outra dinâmica de vitória para a próxima época e que Jesus até fique mais tempo no Benfica. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que no dia em que Jorge Jesus sair do Benfica, o clube alvo dele será o Flamengo. E o Flamengo também fará a mira com certeza em Jorge Jesus, porque aquilo que aconteceu entre Jorge Jesus e o Flamengo foi algo de muito importante, algo de grande valor que nem o treinador nem o clube vão esquecer tão cedo. Vamos continuar a falar sobre Jorge Jesus a seguir uma curtíssima pausa nesta ligadora. Até já. Contrato com Coates por mais uma época até 2024. A CMTV sabe que a SAD, liderada por Frederico Varandas, se prepara para ativar ainda esta época a cláusula que permite prolongar automaticamente o contrato por mais um ano, ou seja, até junho de 2024. Coates vai assim renovar até 2024, tal como Ruben Amorim. Treinador e jogador têm-se elogiado mutuamente nas últimas semanas. Ruben Amorim olha para Coates como um exemplo para toda a equipa. O Sporting pode ter de vender jogadores no próximo mercado de transferências. Este cenário foi admitido pelo vice-presidente do clube, responsável pela pasta financeira. Em entrevista ao Jornal Económico, Francisco Salgado Zenha admite que o objetivo vai ser vender mais do que comprar. O dirigente considera que há formas de reforçar o plantel sem gastar muito dinheiro. Francisco Salgado Zenha diz ainda que o Sporting está a trabalhar para manter a espinha dorsal da equipa. São novas imagens do golo de Coates que deu a vitória do Sporting frente ao Santa Clara. O momento foi captado por um funcionário do Sporting e revelado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o golo que decidiu o jogo e ainda os festejos da equipa de Ruben Amorim. Os vários jogadores e elementos do banco de suplentes juntaram-se num abraço coletivo junto à linha de fundo. Esta vitória permite ao Sporting continuar invicto na liderança do campeonato, que foi conseguida já no tempo extra do jogo ao minuto 90+3. Já no Benfica, Darwin Núñez vai falhar a deslocação do Benfica ao Jamor para jogar com o Belenenses Stade. O avançado uruguaio tem uma lesão na coxa e só deve regressar aos relevados daqui a 2 jornadas no jogo com o Boa Vista. O Jornal Record adianta que o plano do Benfica é ter Darwin a 100% na visita ao Sporting Braga no dia 21 deste mês. Recordo que o avançado uruguaio falhou os últimos 2 jogos do Benfica frente a Rio Ave e Estoril. É o segundo jogador com mais minutos no plantel de Jorge Jesus. Odisseias quer sair do Benfica. O guarda-redes sente-se injustiçado por ter perdido a titularidade para Elton Leite. Odisseias teme que, com o estatuto de suplente, deixe de ser alvo do Borussia Dortmund, clube que o tem seguido de perto. Por outro lado, o Jornal do Jogo escreve que o guarda-redes do Benfica sente que está em perigo de não ser chamado à seleção grega. Por isso, acredita que está no fim da linha no Benfica. Odisseias não aceita o facto de ter passado a ser segunda opção. Ainda assim, Luís Filipe Vieira não vai facilitar a saída. O valor para libertar Odisseias está fixado nos 15 milhões de euros. O guarda-redes grego foi titular no último jogo com o Estoril para a Taça de Portugal, mas deve voltar ao banco no jogo do campeonato frente ao Belenenses Stade. O Benfica divulgou imagens do jogo frente ao Estoril. No vídeo é possível ver os bastidores da vitória por 2-0 sobre a equipa da Segunda Liga. É mostrada a forma como os jogadores reagiram no balneário à qualificação para a final da Taça de Portugal. O plantel do Benfica mostra o entusiasmo depois de garantir a presença no jogo decisivo da Taça. É possível também ver e ouvir Jorge Jesus a celebrar a vitória sobre o Estoril. Há ainda imagens da preparação do encontro já no Estádio da Luz. Por exemplo, o Gonçalo Ramos surge nas imagens a ouvir indicações do treinador Jorge Jesus. André Almeida está cada vez mais perto de voltar aos relevados. O defesa direito do Benfica já trabalha no Seixal. Foi o próprio quem publicou um curto vídeo nas redes sociais. O jogador de 30 anos surge a correr nas instalações do Centro de Estágios do Benfica. André Almeida lesionou-se com gravidade no joelho direito logo no arranque da época. Tudo indica que só vai voltar a ser a opção do Jorge Jesus na próxima temporada. Benfica e Sporting Braga vão jogar a final da Taça de Portugal em Coimbra. Esta final inédita está agendada para dia 23 de maio. Antes, no final deste mês de março, o Benfica visita o Braga em jogo da jornada 24 do campeonato. Recordo que as duas equipas já se defrontaram 2 vezes esta época. Na primeira volta, na jornada 7, o Braga venceu por 3-2 no Estádio da Luz. Em janeiro, os bracarenses eliminaram o Benfica da Taça da Liga com uma vitória por 2-1.
Vamos agora ver os golos do dia de hoje no Campeonato Português, com destaque para o jogo com a Juventus. No final do jogo com o Gil Vicente, Sérgio Conceição explicou que o central ressentiu-se de um toque sofrido no jogo da Taça com o Braga. Quanto ao Corona, o técnico garante que já não voltou para a segunda parte porque não conseguia ver depois do choque de cabeça com o Rodrigão, central do Gil Vicente. Sérgio Conceição diz que Pepe e Corona estão em dúvida para o jogo de terça-feira com a Juventus. Mbemba está lesionado e também corre o risco de falhar o encontro da Liga dos Campeões. Não sabemos, era impeditivo para reiniciarem o jogo na segunda parte. O Corona, muita dificuldade na visão, e o Pepe com um problema no gêmeo. E não sabemos, estão em dúvida, mas principalmente o Pepe, pior, porque o Corona foi um traumatismo. Sérgio Conceição lembra também os títulos conquistados pelo Futebol Clube do Porto desde que chegou ao clube. O técnico garante que a ideia de jogo da equipa nunca mudou. Mas a ideia de jogo, aquilo que é a base, aquilo que somos nós como equipa, tanto a atacar como a defender, teve sempre, desde que eu entrei aqui, essa mesma ideia de jogo. Umas vezes consegue-se com mais facilidade, outras menos. Mas penso que o resultado não tem sido mau. Concluídos 3 anos os 2 campeonatos, as taças que ganhamos, as supertaças, quer dizer, a taça e as 2 supertaças, penso que tem sido positivo. Questionado sobre uma eventual estrelinha do Sporting de Ruben Amorim, Sérgio Conceição deixou críticas àquilo que acontece nos programas de televisão. Aquilo que são as perguntas das pessoas que provavelmente estão em estúdio e estão a comentar este jogo é só sobre aspectos negativos ou que vão buscar um bocadinho daquilo que é a polémica. Não me perguntam sobre o jogo, porque é que eu fiz uma substituição, porque é que houve uma determinada nuance ou variante no jogo que eu provoquei, que o Ricardo também tentou com as substituições. Não há nada disso, não se fala de futebol. É saber se o rival, a estrelinha e não sei o quê, é saber se as oportunidades falhadas, não é os 2 golos que marcámos ou o 3º golo que fizemos que estava fora de jogo, ok? O que é que fizemos para que um rival, o nosso Sporting, viesse aqui e tivesse tanta dificuldade e que vocês hoje, Porto, estou-me a meter no papel das pessoas que fazem estas perguntas e vão buscar e que tiveram esta, não digo facilidade, mas que o jogo ficou confortável para nós da forma que nós jogamos. O porquê disso acontecer? Quer dizer, não há esse tipo de questões. O Porto olha agora para a Juventus. Cristiano Ronaldo recebe o Passos de Ferreira. Na jornada 24 desloca-se ao campo do Portimonense e recebe depois o Santa Clara. Na jornada 26 há visita ao Tondela. Nova deslocação na semana seguinte, esta à Madeira, para defrontar o Nacional. Depois a equipa de Sérgio Conceição recebe o Vitória de Guimarães, desloca-se a Moreira de Cónegos e recebe o Famalicão. Há clássico na jornada 31, com o Futebol Clube do Porto a visitar o Estádio da Luz. Nas últimas 3 jornadas, os Dragões recebem o Farense, deslocam-se a Vila do Conde e fecham o campeonato em casa frente ao Belenenses Sade. Na terça-feira, o Sporting Braga entra em campo com o objetivo de recuperar o 2º lugar. A equipa de Carlos Carvalhal recebe o Vitória de Guimarães. Na semana seguinte, o jogo é no campo do Famalicão. Para a jornada 24 está agendado o jogo com o Benfica. Seguem-se os jogos com o Farense e o Belenenses Sade. Em meados de abril, o Braga joga no campo do Rio Ave e tem depois uma dupla jornada em casa. Recebe o Boa Vista e o Sporting. Na jornada 30, há viagem à casa do Marítimo. Na reta final, o Braga recebe o Passos de Ferreira, visita Barcelos, recebe o Moreirense e fecha a Liga no campo do Portimonense. O Benfica ainda tem de jogar nesta jornada 22 também. A equipa de Jorge Jesus joga na segunda-feira no Jamor, frente ao Belenenses Sade. Segue-se a recepção ao Boa Vista e para a jornada 24 está agendado o duelo frente ao Braga. O mês de março começa com a recepção ao Marítimo e a visita ao Passos de Ferreira. Na jornada 27 o Benfica recebe o Gil Vicente. Na seguinte vai ao Algarve jogar com o Portimonense. Joga depois com o Santa Clara na Luz, a fechar o mês de março. Já em abril a deslocação a Tondela. Dos 4 primeiros, o Benfica é quem tem uma reta final teoricamente mais complicada. Clássico na Luz com o Futebol Clube do Porto na jornada 31, seguida de uma deslocação à Madeira para jogar com o Nacional. O Benfica ainda recebe o Sporting e fecha o campeonato em Guimarães com o jogo frente ao Vitória.
O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, abre a porta ao regresso de Jorge Jesus. Em entrevista à ESPN, Marcos Braz diz conhecer o contrato que Jorge Jesus tem com o Benfica. Diz também que há a possibilidade de o técnico voltar ao Flamengo. O dirigente baseia esse cenário nas boas relações que tem com Luís Filipe Vieira. Marcos Braz diz ainda que Jorge Jesus viveu um dos melhores períodos da carreira no Brasil e que as conquistas do técnico português vão assombrar o Flamengo por muito tempo. Diz mesmo que o fantasma de Jesus paira em cima do atual treinador. E o fantasma de um eventual regresso ao Flamengo, António, paira sobre o Jorge Jesus no Benfica? Não sei se paira sobre o Jorge Jesus do Benfica. Eu sei que o Jorge Jesus pairou sobre os treinadores do Benfica já há 2 anos e tal. Isso sei que pairou sempre o fantasma e a possibilidade de serem substituídos e do Jorge Jesus voltar ao Benfica. Portanto, isso é evidente. E vivemos aqui isso permanentemente com notícias que iam sendo dadas. Agora, é natural que ocorra a mesma coisa no Brasil, face aos resultados que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Portanto, é natural que se sinta também alguma saudade, porque as coisas não correm da mesma maneira, também dificilmente correriam, não é? E ainda por cima, logo no ano seguinte, com um rival a ganhar também a Libertadores, portanto, e que não fugia. Portanto, se não fosse o Palmeiras, ganhava o Santos, era também mais um clube brasileiro a ganhar a Libertadores. Portanto, acho que sim, que é difícil para os treinadores atuais do Flamengo, ou para o treinador atual do Flamengo, e para aqueles que seguirão, é difícil igualarem aquilo que o Jesus conseguiu no Brasil. Jorge admitiu, Jorge, também que não foi uma escolha fácil sair do Flamengo para representar o Benfica. Será que se fosse hoje fazia a mesma escolha? É difícil dizer, mas olhando parece ter sido uma aposta ganha de Jorge Jesus até agora, ou nem por isso? Não, em termos não, porque as coisas não aconteceram conforme ele queria, não é? Agora, essas coisas dos fantasmas, isto é interessante, não é? Porque realmente é um fantasma para muita gente. Agora, estes casamentos com fantasmas também só são alimentados se as pessoas quiserem, quem está à frente. O Luís Filipe Vieira é que alimentou sempre o fantasma, não é? E quase que se calhar nem é fantasma, era mais o gênio da lâmpada do Aladino, viria-se lá, esfregava-se e ele aparecia, não é? Portanto, isto foi, Luís Filipe Vieira alimentou muito isso. Não sei até que ponto, apesar Marco Braz ter dito isto, mas antes já tinha dito outra coisa, houve aqui alguma contradição no meio disto tudo, não sei até que ponto é que eles poderão olhar para Jorge Jesus, não só neste momento, como num futuro próximo, porque a parte económica é muito importante e o Brasil e o Flamengo não está a nadar tanto em dinheiro e, conforme Marco Braz disse, o Jorge Jesus tem um contrato que se calhar neste momento era impensável para o Flamengo. Portanto, é sempre um fantasma ou um gênio da lâmpada do Aladino se depende dos resultados, como as coisas acontecerem, não é? Neste momento, acho que Jorge Jesus só tem que fazer o seu trabalho aqui e tentar ter realmente aqui sucesso que realmente não tem acontecido até agora. O dirigente do Flamengo, Luís Pedro, diz também falar sobre a hipótese de um regresso de Jorge Jesus. Aqui um fator que pode jogar a favor é o facto de ter boas relações com Luís Filipe Vieira. Admite-se o cenário em que o presidente do Benfica negocie Jorge Jesus com o Flamengo? Num passado recente, Luís Filipe Vieira já tentou definir o futuro de Jorge Jesus e as coisas não correram nada bem para o Benfica. Em termos desportivos, correram, mas digamos que relativamente ao objetivo a que Luís Filipe Vieira se propunha, as coisas não correram bem. Recordo que quando Jorge Jesus sai do Benfica, o Benfica não quer renovar o contrato com ele, tenta mesmo colocá-lo no estrangeiro e é quando ele decide então aceitar o convite do Sporting e ir para o Sporting. Não sei se Luís Filipe Vieira vai ter a tentação de repetir a proeza, eu julgo que não. No dia em que Jorge Jesus sair do Benfica, eu creio que Luís Filipe Vieira, ou o presidente que estiver no Benfica, não vai querer ser ele, de alguma forma, eu não digo a definir o futuro, mas pelo menos a participar no processo. Não creio que haja qualquer lógica nisso.
Jorge Jesus já deixou bem claro que é ele quem define o próprio futuro. Fernando Mendes, em relação a este possível regresso ao Flamengo, serve também de segurança para Jorge Jesus, a saber que tem ali uma porta aberta de um clube onde foi muito feliz? Jorge Jesus, a qualidade que tem a porta meio aberta em muitos clubes. Agora, acho estranho este vice-presidente do Flamengo, que a semana passada praticamente disse que Jorge Jesus, a forma como saiu do Flamengo, dificilmente iria para o Flamengo. Passado 3 dias, já admite que Jorge Jesus regressa ao Flamengo. É estranho. Agora, vamos lá ver, é um treinador que deixou uma marca tremenda no Flamengo, com um grupo de jogadores fantástico, com um investimento fantástico também, numa equipa com grandes jogadores, e fez uma época, ganhou coisas que há muito tempo não ganhava. Agora, também Luís Filipe Vieira disse que Jorge Jesus não vinha mais para o Benfica, que o Tarap não voltava a vestir a camisola do Benfica. O futebol é assim, o que se diz hoje, amanhã é mentira, hoje é mentira, amanhã é verdade. Portanto, o futebol vive muito destas coisas. Agora, é um treinador com uma capacidade excelente, já disse isto várias vezes, grande treinador, e com certeza tem a porta aberta em muitos clubes. Vamos avançar agora também com o Sporting, que pode ter de vender jogadores no próximo mercado de transferências. Este cenário foi admitido pelo vice-presidente do clube responsável pela pasta financeira. Em entrevista ao Jornal Económico, Francisco Salgado Zenha admite que o objetivo vai ser vender mais do que comprar. O dirigente considera que há formas de reforçar o plantel sem gastar muito dinheiro. Francisco Salgado Zenha diz ainda que o Sporting está a trabalhar para manter a espinha dorsal da equipa. Com esta estratégia, Jorge, será possível o Sporting ter na próxima época uma equipa de Liga dos Campeões? Tem que ser reforçado, como é evidente, não é? E não acredito muito que consiga manter. Tem alguns jovens com muita capacidade. Vamos ver o que é que esta situação da pandemia e como é que os mercados vão ser mais ou menos abrangentes em relação a isso. Não vai ser fácil segurar alguns dos jogadores porque têm efetivamente muita qualidade. Agora, mantê-los terão que ser exatamente, digamos, com mais capacidade financeira e necessidade, se calhar, de retocar aqui e acolá a equipa para torná-la mais competitiva em relação a uma Liga dos Campeões, que tem uma exigência totalmente diferente. Admites, Fernando, que o Sporting, tendo boas propostas para vender alguns dos principais valores, não deixe passar essa oportunidade? É a lei e é a vida dos clubes portugueses. As fracas capacidades financeiras que os clubes portugueses têm uma necessidade tremenda de vender jogadores. Não há presidente nenhum, não há clube nenhum que possa dizer não, vou manter este jogador aqui, que aquilo é que tem que ficar e não o vou vender. Temos um caso recente, que é um jogador fantástico, quiçá, e eu já tinha dito isto várias vezes, o melhor central atualmente na Europa, se calhar Rubem Dias, também não saía e acabou por sair por necessidades dos clubes terem dinheiro. Portanto, admito, o Sporting tem ali contratou uma série de jogadores que estão-se a valorizar e de que maneira. Alguns jogadores do Campeonato Português também se valorizaram e que estão em bom plano. Agora, vendendo o Sporting a priori, conseguindo ou ser campeão ou entrar na Liga dos Campeões, tem que ter uma equipa também capaz de competir ao mais alto nível. Mas parece-me que o Sporting aqui neste aspecto tem uma vantagem. Não está a vir... uma vantagem o Sporting, como outros clubes também, o Benfica e o Futebol Clube do Porto também tiveram esses momentos. Não estão a vir jogadores, por assim dizer, à par. O treinador é este que quer, e aqui, se não vier este, não vem mais ninguém. E acho que isso é uma vantagem. Pode-se ir alguém, mas com certeza que já estão alguns alvos identificados também com jogadores com qualidade para reforçar o Sporting. Agora, se tem que vender, eu acho que é o normal. O Ruben Amorim já mostrou também, Luís Pedro, que pode ser uma peça muito importante para fazer esse equilíbrio entre a parte financeira e a parte esportiva e montar uma equipa competitiva também para a Liga dos Campeões? Claro que sim. Aliás, o projeto do Sporting assenta nisso mesmo e na figura de Ruben Amorim. Nós não podemos esquecer aquilo que
Varandas disse há cerca de um ano, numa entrevista que deu ao Record, há pouco menos de um ano, estávamos já com os campeonatos parados por causa da pandemia, em que ele explicava exatamente que seria Alcochete a sustentar o futuro e a garantir o futuro do Sporting, portanto, na ideia de que a equipa principal teria de recrutar esses jogadores, que depois o Sporting tirava, obviamente, o devido rendimento desportivo deles, eles cresciam e eram valorizados e depois vendidos. E o Sporting já tem neste momento, nessas circunstâncias, penso eu que Nuno Mendes, Mateus Nunes, claramente, mas vai ter que resolver a questão com Palhinha. Eu recordo que no princípio da época o Sporting garante in extremis a continuidade de Palhinha. Palhinha tinha vindo do empréstimo ao Sporting de Braga e queria jogar no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra. E foi difícil ao Sporting convencê-lo a ficar e renovar o contrato. Eu julgo que Palhinha, e por aquilo que sabemos dele, é um jogador com muita ambição, quer jogar em ligas mais competitivas. Vamos ver o que é que se o Sporting, no fundo, consegue segurá-lo, ou vai ter, até porque pode chegar a tal boa oferta, vai ter de abrir mão dele também face à possibilidade, como eu aqui expliquei, de ele querer então sim agora dar o salto. Salgado Zenha quer manter a espinha dorsal da equipa. Com Ruben Amorim, esta direção, António Figueiredo, está a corrigir abordagens em mercados anteriores? Sim, parece-me sim, mas aqui nestas declarações há algum antagonismo. Eu acho que é difícil vender e manter a espinha dorsal, porque obviamente na espinha dorsal estão há alguns daqueles que vão ser mais procurados. Agora, alguma coisa se realmente se modificou, até nas aquisições que se realizaram e que foram realizadas este ano, alguma coisa se modificou do passado do Sporting. E nesse sentido, Ruben Amorim também tem sido decisivo? Eu acho que obviamente que o Ruben teve grande importância nisso também. Não? Tem sido o treinador do Sporting? Sim, por norma, as equipas devem ser escolhidas em função do modelo de jogo dos treinadores. Portanto, este treinador, quando chegou lá, teve aqueles 5 meses à experiência, quase, para adaptar um modelo e depois escolher os jogadores em função daquilo que tinha, daquilo que lhe faltava e para fazer este tipo de abordagem. Portanto, só podia passar por ele a escolha, porque ele é que tem o conhecimento do modelo, como quer que a equipa, e não tem, digamos, um segundo modelo. Não é? Se tivesse, podia ter outra alternativa. Tem este modelo e não muda. Portanto, acho que o treinador aqui tem uma palavra fundamental em tudo. Menos nas vendas, porque essas os clubes são, quer a gente queira, quer não, são obrigados praticamente a vender, não é? Concordas que é um pouco irrealista aquela ideia de vender mais do que comprar, mas manter a espinha dorsal da equipa? É muito difícil, Mariana, porque realmente se imagina um jogador neste momento que é capaz de suscitar muitas atenções pelas suas idades. Gonçalo Inácio, que está muito bem, e Nuno Mendes. É muito difícil manter uma estrutura, uma espinha dorsal, quando temos 2 jogadores e certamente poderão ser mais-valias para outros clubes pela idade e pela sua qualidade. São dúvidas para desfazermos no final da época. Hoje, meus senhores, a nossa Ligador vai ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Continuo